Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trabalhar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus, no direto ao ponto aqui. Nós vamos trabalhar um foco no Mateus 24, mais propriamente dito, no momento em que o Senhor vai responder a pergunta relacionada à vinda do Senhor. Do ponto de vista da escatologia, nós sabemos que existem diversas escolas de escatologia. Existem aqueles que são os pré-tribulacionistas, existem aqueles que são os pós-tribulacionistas, existem os mesotribulacionistas, mas eu creio que o que eu vou trazer aqui para vocês vai surpreender tanto o grupo pré-tribulacionista como o grupo pós-tribulacionista. Então, fique comigo, preste atenção da maneira simples com que eu vou estar mostrando aqui o texto bíblico, apresentando aqui o meu argumento, e depois vocês vão compreender o porquê esse vídeo vai estar surpreendendo tanto um grupo como o outro. Vamos lá. Bom, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no sermão profético, Jesus está respondendo a 3 perguntas que foram feitas pelos seus discípulos. Quando se dará essas coisas, relacionado à queda do templo, a destruição do templo, e os sinais da vinda e do fim do mundo. Então são essas perguntas que Jesus procura responder no sermão profético. Hoje nós vamos focar principalmente na parte onde Jesus vai responder à questão da sua vinda, ou seja, aquilo que está relacionado à vinda do Senhor Jesus. Então essa será a nossa preocupação. Do ponto de vista da escatologia, nós temos algumas pessoas que são os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, aqueles que vão acreditar que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Dentre esses dois grupos, existem pré-tribulacionistas que não acreditam que Mateus 24 tenha alguma relação com o arrebatamento, e sim com a segunda vinda de Cristo, uma vez que, do ponto de vista do pré-tribulacionismo, Jesus vem a primeira vez para arrebatar sua igreja, e depois de 7 anos, ele volta na sua segunda vinda, na vinda gloriosa, para estabelecer o juízo e implantar o reino milenar. O versículo que nós vamos trabalhar é o versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade. Esse versículo, extremidade do céu, esse versículo que nós acabamos de ler, para os pós-tribulacionistas, esse versículo está tratando do arrebatamento, uma vez que, para o pós-tribulacionismo, a volta de Jesus e o arrebatamento acontecerá no mesmo momento. Jesus vem e arrebata a sua igreja e implanta o reino milenar. No entanto, para o pré-tribulacionismo, esse versículo não estaria tratando necessariamente do arrebatamento, e sim da vinda gloriosa de Cristo após os 7 anos. Mas o que vai surpreender alguns é que existe pré-tribulacionista que também defende que esse versículo está relacionado com o arrebatamento da igreja. Entre eles está a Igreja Cristã Maranata, que é uma igreja pré-tribulacionista, que acredita que esse versículo está dizendo do arrebatamento. Bom, se é o arrebatamento, eu concordo que seja, quando isso vai acontecer? Versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Nós vemos que no versículo anterior ao versículo 31, então nós temos aqui, recuando esses versículos, nós chegamos a essa resposta de quando vai acontecer esse arrebatamento ou essa vinda de Cristo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. É isso que a palavra de Deus deixa claro no Mateus 24. Então, bom,
Se é após a tribulação daqueles dias, que tribulação é essa que o texto está fazendo referência? Voltando, recuando mais um pouco, no versículo de número 21, nós vamos ver que Jesus, ele fala de um momento em que haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o período, desde o princípio do mundo. Então, Jesus está falando de uma grande tribulação. E logo depois ele fala, logo depois da aflição ou da tribulação daqueles dias. Logo, a tribulação daqueles dias, que se encontra ali no versículo de número 29, é uma referência a essa grande tribulação. Nota que a setinha está apontando para a grande tribulação. Jesus falou dessa grande tribulação. Depois ele fala que depois dessa grande tribulação ocorreria o quê? A vinda do Senhor e o ajuntamento dos seus eleitos, o ajuntamento dos seus escolhidos. Ele diz aqui no versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, preste atenção. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Se para a Igreja Cristã Maranata, que é uma igreja pré-tribulacionista, afirma que esse versículo está relacionado com o arrebatamento da igreja, e a Bíblia deixa claro que esse acontecimento acontecerá após a grande tribulação, como pode ser isso? Evidentemente, o texto deixa claro que ou esse versículo está falando do arrebatamento da igreja, como o pós-tribulacionismo acredita, e eu creio ser assim, ou ele está falando de algo diferente do arrebatamento da igreja. No entanto, eu creio que tanto o arrebatamento da igreja como a volta de Jesus ocorrerá simultaneamente. Jesus vem após a grande tribulação e arrebata a sua igreja, estabelece o julgamento e dá-se início ao reino milenar. Ok? Então fica aqui essa reflexão com relação a esse, a meu ver, desvio de interpretação do ponto de vista do pré-tribulacionismo, da forma que é ensinado pela Igreja Cristã Maranata. Também não acredito que o pré-tribulacionismo também, que entende que aqui não é o arrebatamento, isso seja correto, mas pelo menos o pré-tribulacionismo clássico, ele consegue fazer essa distinção aqui entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo após os 7 anos de tribulação final. Mas o meu foco aqui é mostrar que às vezes existe uma incoerência ao desprezar algum texto, tirar o texto do seu contexto e acabar dando um significado ao texto que não é, de fato, o significado mais apropriado para o texto. Depois, eu quero continuar trazendo aqui de volta ao ponto outros aspectos relacionados também aqui à fala de Jesus no Mateus 24, que também acaba sendo mal compreendido por alguns irmãos mais propriamente ditos pré-tribulacionistas. No início eu havia dito o seguinte, que eu estaria trazendo algo aqui que seria uma surpresa ou uma novidade. Queria surpreender tanto o pós-tribulacionista como o pré-tribulacionista. Essa surpresa, esse algo que iria surpreender ambos os grupos, é exatamente a ideia de que um grupo pré-tribulacionista é capaz de enxergar nesse versículo de número 31 o arrebatamento da igreja, sendo que esse texto, ou esse versículo, mostra um acontecimento pós-tribulacionista. Ok?